Fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí galera, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e corte aí, né, do jogo aberto com Renata Fã junto com o Ronaldo da Cena e Cicinho, comentando tudo sobre o Flamengo. Vai falar um pouquinho aí sobre o novo reforço aí que é Rodrigo Caio, né, que vai ser auxiliar aí de Felipe Luiz, e também sobre a vinda de Wesley, né, para o City antes do Mundial por quase 300 milhões de reais. Cita até o final e não perca nada sobre o Mengão aqui. Sem mais enrolações, e agora com o vídeo. Importante o resultado para o Flamengo, que tem um desafio ainda maior na Libertadores, sabe que precisa vencer a LDU para ter tranquilidade. Edu, eu começo com a questão do Arrascaeta, que é o artilheiro do campeonato até agora e é um jogador que individualmente vive uma grande fase. Grande fase, fazendo gols importantes para o Flamengo, né? Mas eu vejo assim, o Flamengo valeu mais pelo resultado do que pelo desempenho, né? O desempenho no primeiro tempo foi ok, foi aquele Flamengo que a gente sempre viu, né? Pressionando, tendo a intensidade na marcação, e no segundo tempo deu uma caída. Eu acho que é muito preocupante isso aí, Renata. Não sei, de repente, o que está acontecendo com a equipe do Flamengo, não sei se perdeu um pouco daquela confiança, né? Os jogadores não estão da forma como a gente imaginava no posicionamento, colocando dentro de campo, né, o que o Felipe Luiz sempre está pedindo. Então, para mim, foi mais o resultado importante do que o desempenho do Flamengo. O Flamengo ganhar na quinta-feira da LDU é maior. Vai arriscar, não vai se inscrever? Se inscreve aí, vamos aumentar a chance do Flamengo vencer a LDU, jogo importante pela Libertadores. E inclusive, eu vou começar meu vídeo falando sobre isso, porque o Flamengo agora tem uma sequência de jogos que é o seguinte: pega LDU, Botafogo, depois Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil, Palmeiras e Deportivo Táchira. Isso até o dia 28 de maio. Ou seja, do dia 15 ao dia 28, 13 dias, o Flamengo vai ter 5 jogos em 13 dias. E o planejamento da diretoria, da comissão técnica, era chegar nessa altura da temporada mais confortável para poder rodar mais o elenco, ou seja, administrar a minutagem dos atletas, botar um time, priorizar jogos difíceis do Campeonato Brasileiro, tal como será diante do Botafogo, que é um clássico, independentemente se o Botafogo vive um bom momento ou não, é um clássico, tem que respeitar. E pega o Palmeiras, confronto esse que pode decidir o título do Campeonato Brasileiro lá na frente, né? Porque é confronto direto, isso é critério de desempate também. Então o Flamengo esperava chegar nessa altura da Libertadores mais tranquilo, já classificado, mais confortável e tendo a oportunidade de administrar melhor o elenco. Mas não chegou. Pelo contrário, está muito pressionado. O Flamengo precisa vencer os 2 jogos em casa para passar de fase. Se não vencer quinta-feira, a situação fica extremamente complicada. Eu arrisco a dizer que o Flamengo vai vencer os 2 jogos, mas é aquilo. Chega nessa situação super pressionado, tendo que vencer, tendo a obrigação de vencer. Poderia chegar mais tranquilo, e aí o Flamengo poderia botar reservas para atuar. Inclusive o Flamengo não terá jogadores importantes para esse duelo com a LDU, o que já preocupa. Não terá o Pulgar, não terá o Alan, o Gerson foi expulso, não joga contra o Botafogo. Será que o Pulgar vai estar à disposição contra o Botafogo no dia 18, no final de semana, domingo agora? A gente não sabe, é uma incógnita. Então a diretoria e a comissão técnica tiveram que rever todo o planejamento na situação da minutagem dos atletas. Então, difícil, uma situação complicada, mas repito o que eu falei na minha introdução, eles se colocaram nessa situação e eles precisam tirar o Flamengo dessa situação. E quando eu falo eles se colocaram, sim, eles se colocaram, porque a postura do Flamengo diante do Central Córdoba do Maracanã foi uma postura extremamente soberba, e na Argentina eu considerei também um pouco de soberba, um pouco de salto alto, achando que ia vencer a qualquer momento, sobretudo após o gol no início do jogo do Arrascaeta, aos 9 minutos. Depois o Flamengo teve uma queda absurda de produção no jogo e deu no que deu. Mas, enfim, esse é o planejamento. Estamos aqui trazendo essas informações, porque eu conversei com uma pessoa do Flamengo sobre isso. E eu também conversei com uma pessoa do Flamengo sobre o Michael Luiz Araújo, jogadores que completaram 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Isso quer dizer que, em 2025, eles não podem mais atuar para uma outra equipe da Série A no Campeonato Brasileiro. Automaticamente, qual clube brasileiro vai querer contratar esses jogadores agora, sendo que eles não podem jogar
o Campeonato Brasileiro. Não faz o menor sentido. E mais isso quer dizer que eles não vão sair do Flamengo, que não podem sair do Flamengo? Não. Eles não são jogadores inegociáveis. O Michael, eu tenho certeza, se chegar a proposta, o Flamengo não vai fazer esforços absurdos para ficar com o Michael. O Luiz Araújo, embora tenha minutagem menor, mas o Flamengo confia demais no Luiz Araújo. Demais. O Flamengo gosta muito. O Cruzeiro estava louco aí tentando contratá-lo, não conseguiu. O Flamengo segurou até o fim. Então, respondendo a muitos questionamentos de vocês nas redes sociais, não só aqui no canal no YouTube, lá no Twitter, no Instagram, muita gente me perguntando isso. Completaram 7 jogos, vão ficar até o fim do ano? Não. Eles podem sair para o exterior, o que é uma prioridade do Flamengo. O Flamengo não gosta de negociar jogadores desses níveis com clubes que vão disputar título com o Flamengo. Por isso até que eu estava desconfiando de uma possível venda do Matheus Gonçalves para o Atlético Mineiro. Mas o Atlético Mineiro está mal. Mas pode ser um possível rival do Flamengo na briga por título. Por que não? O Campeonato Brasileiro está no começo. Daqui a pouco o Galo engrena aí e pronto. Fica lá nas cabeças. Na Copa do Brasil é rival direto do Flamengo. A prioridade do Flamengo é sempre negociar com clubes do exterior para não ter esse problema aí de você negociar e, entre aspas, reforçar um rival direto ao título. Mas respondendo a pergunta de vocês, eles podem ser vendidos sim para o exterior. Não seria nenhum absurdo, até porque o Flamengo, repito, está no mercado em busca de 2 pontas. Pontas velozes, com saúde. Quando eu falo com saúde, não é porque esses jogadores atualmente têm alguma doença, não, porque estão sofrendo bastante com problemas físicos. Então o Flamengo está aí atrás de 2 pontas, que saibam também fazer gol, que tenham um aproveitamento melhor na hora da finalização. E lembrando, gente, esse elenco não foi montado por José Boto e Felipe Luiz, foi montado pela gestão anterior. Então, automaticamente, eles vão querer fazer alguns ajustes que, na visão deles, é melhor para o Flamengo. E eu não lembro, mentira, o Rodrigo Caetano era um pouco assim, mas o José Boto, cara, ele é um cara que, embora ele seja diretor, negocie e tal, mas ele é um cara que debate muito com o treinador, no caso o Felipe Luiz, sobre futebol. Na antiga gestão não tinha isso. O Marcos Braz era um cara que entendia muito de bastidor, gente. O Marcos Braz pode ter todos os problemas do mundo, mas o cara sabia lidar muito bem com bastidores da bola. E o Bruno Spindler era o cara que negociava venda, renovação, compra. Não era o cara que conversava de futebol com o treinador. Não era o perfil dele, muito pelo contrário. Então, é esperar, porque com certeza eles vão fazer esses ajustes no elenco. Gonzalo Plata, galera, segue como dúvida, tá? Ele tá com um problema aí no joelho, um edema ósseo, não tem presença garantida para o jogo de quinta-feira, não treinou no campo ontem, segunda-feira, é dúvida para o jogo de quinta, e se ele não for relacionado, será a 3ª partida consecutiva que ele fica como desfalque. Lembrando que ele foi desfalque no jogo da Libertadores, por conta desse edema ósseo, aí ele voltou, jogou pela Copa do Brasil, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, e depois voltou a sentir dores aí no joelho, nesse edema ósseo, e está sendo desfalque aí nos 2 últimos jogos, e não tem presença garantida contra a LDU. Para finalizar nosso vídeo, galera, TT, muita gente me questionando, fui apurar essa situação. Para quem não lembra do TT, cria do Grêmio, tá? Depois, em 2018, foi para o Shakhtar, lá da Ucrânia, inclusive onde o José Boto o contratou, né? E depois ele foi para o Lyon, da França, por empréstimo. Teve uma passagem também pelo futebol inglês. Teve uma passagem rápida pela Turquia e está no Panathinaikos da Grécia desde 2024. Na temporada 2024-2025, 49 jogos, 11 gols, 3 assistências. Sim, o TT esteve na mira do Flamengo no começo do ano, porque eles entendiam que o Luiz Araújo não estava bem. Aí o Luiz Araújo teve um crescimento de produção no dia a dia, nos treinamentos, nos jogos, e aí o Flamengo, entre aspas, desistiu do TT. Mas sim, é um jogador que o José Boto gosta, isso aí não é segredo para ninguém, e que ele é bem avaliado pela equipe de scout, a galera responsável por mapear o mercado, e também, obviamente, pelo técnico Felipe Luiz. Mas dizer que hoje o Flamengo está interessado em contratar TT, eu estaria sendo mentiroso para vocês. Mas é um jogador que, sim, agrada a diretoria do Flamengo, está na mira ali. Se a qualquer momento precisar de um jogador para essa posição, exemplo, o Luiz Araújo é vendido para a Europa. O TT se torna, assim, uma das possibilidades. Foi isso que me disseram lá no Flamengo.
Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Então, cara, notícia ruim do Flamengo são as lesões de Pulgar e Alan, que vai desfalcar o Flamengo contra a LDU, né, que é um jogo chave aí na Libertadores, né, infelizmente, né. Eles estão fora do jogo desta quinta-feira, que vai ser às 21h30 no Maracanã. Um jogo super decisivo. Flamengo tem que ganhar de qualquer jeito. Se puder ganhar de diferença de gols, melhor ainda. Né, mas esses dois que são ali meio campo, né, estão machucados, não vão poder jogar, tá? Então, complicada a situação aí. O Flamengo que precisa de novo vencer e vencer bem, tá? Vencer bem, né? O Departamento Médico do Flamengo soltou o boletim que o exame de imagem realizado no domingo, após a substituição no primeiro tempo de Flamengo e Bahia do dia anterior, constatou uma pequena lesão do músculo posterior da coxa direita dos dois atletas. Ambos iniciaram o tratamento com o Departamento Médico do clube já no próprio sábado, no dia 10, beleza? Então, é uma lesão considerada leve, mas vai afastar a dupla entre 1 e 2 semanas, tá? E o que estaria preocupando o Flamengo para essa Libertadores é Arrascaeta e De La Cruz. Cara, eu vou falar bem verdade pra você, eu li aqui tá no Coluna do Fla, mas aí é sacanagem, né, Felipe Luiz? Me desculpa, tá preocupado com o Arrascaeta e o De La Cruz? Porque pode levar um cartão amarelo no jogo contra a LDU? Mas é melhor levar um amarelo contra a LDU, cara, e ganhar o jogo bem, mas bem ganhado, porque contra o Deportivo Táchira depois, pelo amor de Deus, né? Não precisa os dois estar em campo, na boa. Mas colocou o time, poupou o jogador contra o Central Córdoba e perdeu. A Central Córdoba é uma coisa, cara. Deportivo Táchira, pelo amor de Deus, né? É saco de pancada. Os caras não jogam nem a Série D no Brasileiro. O time o Flamengo botar o Sub-20 lá, ganha. Mas tem que jogar sério. Né? É bem claro aqui. Eu acho que se De La Cruz e Arrascaeta levar o cartão amarelo, disputando o jogo, dando porrada ali, no bom sentido, né? Ganhando o jogo bem da LDU, aí depois contra o Táchira, velho, porra, não precisa dos dois pra ganhar o jogo. Claro, se os dois tiver, muito melhor. Mas, cara, me desculpa, eu acho que o jogo-chave é esse agora da LDU, então não tem nada que poupar, não tem nada que mandar os caras segurar o pé, tem que ir pra porrada, velho, tem que ir pra cima, tem que brincar o jogo, porque senão, cara, aí complica a coisa, cara. Melhor ficar sem os dois contra o Táchira do que perder o jogo agora e ficar com os dois a favor jogando contra o Táchira, né? Aí não adianta mais nada. Então assim, eu achei, cara, não é possível, velho. Pô, o Flamengo com um elenco desse tamanho, o time, tá louco, velho. Tá louco. Contra o Deportivo Táchira, pelo amor de Deus, né? É obrigação ganhar, mas obrigação. Olha que qualquer time do Brasil tem que ganhar desse Táchira aí, velho. Pelo amor de Deus. E ainda mais o Flamengo ainda, que é o tamanho do Flamengo, cara. Olha o tamanho do Flamengo. Vamos que vamos, né? Espero que eu tenha sido claro aqui. E não fiquem bravos comigo, mas, cara, se fosse o Palmeiras, eu ia falar a mesma coisa. E o Veiga ou o Estevão pode levar o amarelo, não vai jogar contra o Táchira. Que leve amarelo e ganha o jogo. Tá louco, velho. Que coisa de doido. Vamos que vamos, né? Mercado da bola, aqui no uol.com.br, diz que o Flamengo quer reforços já para o Mundial e o Boto já explicou o seguinte: não vai fazer loucura, precisa sim de jogador, pretende contratar jogadores já nas próximas 2 janelas que tem aí para o Mundial, porém não vai fazer loucura. Certo, está o Jorginho, só não sabe qual a hora que ele vai chegar, mas já está certo, já assinou pré-contrato, tudo. Então o Jorginho vai chegar e tem aquele português João Félix, já tinha desistido, agora estão falando que está afim do cara de novo. Então vamos aguardar aí, porque na própria palavra do Boto, né, entre aspas, ele falou: vamos ter 2 janelas de transferência, uma antes do Mundial, e nós gostaríamos de trazer alguns jogadores já pensando no Mundial, mas não vamos fazer loucura. Eu vou falar bem verdade pra você, cara. Ô Boto, para de... cara, é Mundial, cara. Tem que fazer loucura. O Palmeiras já fez as loucuras. Eu vou falar que se o Palmeiras falar não vamos fazer loucura, até entendo. Agora, Vitor Roque, tem Felipe Anderson que chegou ano passado, aí chegou Paulinho, cara, Facundo Torres, e veio jogador, cara, não vamos, Emiliano, que joga pra caramba. Velho, até entendo, mas o Flamengo, tamanho que tá o Flamengo, que tá precisando de jogador, tem que trazer, cara. Não vai fazer loucura, é um Mundial, velho. É um Mundial. Entendeu? É daqui 4 anos só esse Mundial, depois vai ser Intercontinental.
Então tem que trazer, cara, é super importante, nós temos a chance de ganhar. O próprio Boto falou que a gente tem chance de ganhar. O time brasileiro tem chance de ganhar porque os caras vão estar relaxados, meio que pré-temporada e tal, e vão pra cima, velho. E vão falar, Real tá mal, Manchester City também não tá naquelas coisas. Tem que aproveitar agora, velho. Tem que aproveitar. É a chance nossa, tem que ir pra cima. Eu acredito, cara. Eu acredito que Palmeiras, Flamengo possa ganhar. O Palmeiras e o Flamengo, o resto eu não acredito, não. Mas Palmeiras e Flamengo, eu acho que se jogar certinho, ir pra cima, com seriedade, eu acho que dá, cara. Com o elenco que os dois times têm, é que a gente tem mania de ser vira-lata, né? Ai, nós nunca vamos ganhar. Cara, eu não sou bem assim, não. Se fosse assim, o Corinthians não era campeão em 2012 lá, contra o Chelsea também. Para e pensa. Para. Vamos pra cima, velho. Então, assim, cara, mundial, traz. Se tiver um jogador de oportunidade, ou faz um contrato de 2 meses pro cara, só pro cara jogar ali, velho. Sei lá, eu penso assim. O Flamengo tem dinheiro. Mas o Flamengo tá com tanto dinheiro. Pelo amor de Deus, tem grana pra caramba. Você acha que o Flamengo não consegue um parceiro aí? Se o Corinthians consegue, velho. Fudido, quebrado daquele jeito, o Flamengo não vai conseguir? Pelo amor de Deus. Bom, continuando aqui, agora essa notícia do Coluna do Fla, em outros sites, eu sempre falo, pego de um site que eu acho interessante, que o Atlético Mineiro está preparando a proposta para contratar o Matheus Gonçalves. Segundo a matéria, segundo a informação do Paparazzo Rubro-Negro, que é o grande youtuber aí flamenguista, um dos, né? Recentemente, representantes do Atlético Mineiro procuraram a staff do Matheus Gonçalves, sinalizaram interesse no atleta. Agora, o Atlético Mineiro prepara uma proposta oficial pelo jogador, que deve chegar nos próximos dias, né? E está bem tentadora pelo Matheus Gonçalves, porque ele não está tendo tanto espaço no Flamengo, e um jogador que já está na idade tem que jogar, né? Tem que jogar, entendeu? No Flamengo vai ser difícil, né? É complicado. Olha o elenco do Flamengo. Mas se ele for para outro time que tenha mais espaço, ele vai jogar. E no Atlético Mineiro talvez ele tenha esse espaço. E lembrando que ele tem só 19 anos ainda também, tá? Então, pode ser que... Quero ver se o Flamengo vai querer vender ele para um rival, né? Esse que é o ponto, porque o Flamengo sabe do potencial desse moleque. Que o moleque é bom, tá? O moleque é bom. E por outro lado, tem o Wesley, que estaria sendo pretendido pelo Manchester City. Coluna do Fla traz aqui também. Só que o Flamengo teria já pedido 45 milhões de euros para vender o Wesley. Lembrando que o Manchester City quer o Wesley antes do Mundial, para ele jogar no Mundial, né? Só não sei, né? De acordo com o jornalista italiano Nicolo Schira, o Flamengo pediu esses 45 milhões aí, tá? E aí, velho, você acha que vale a pena vender agora? É o que eu falei, né? Cara, é fase, né? Se não vender agora, vai vender quando? Será que depois do Mundial, depois que passar o Mundial? E vai que ele não joga bem no Mundial também. Aí cai o valor e não consegue vender mais. Tem esse detalhe, né, cara? Tem esse detalhe. O fato é que o City, cara, aquele negócio, é cheio desse cara também, leva jogador daqui, chega lá, não joga, empresta para outro, né? Vai ganhar rodagem, depois nunca mais o cara joga, perde o cara, muitos acabam... Não, o Vitor Roque acabou voltando pro Barcelona, Real Betis, voltou pro Brasil, pro Palmeiras, assim como já foi Gabigol, Pedro, o que acontece? Então o Flamengo tem que ver, né? Se vale a pena vender, eu acho assim, cara. Eu... fosse dirigente do Flamengo, não ia querer vender antes do Mundial, mas ficava, né? Porque o dinheiro é muito alto, né? 45 milhões de euros. Agora vem cá, o Flamengo precisa desses 45 milhões de euros? Esse é o ponto. Se precisar, vende, velho. Vende agora. Tem o Varela lá e pode contratar outro lateral direito bom também, aí pra ficar na reserva do Varela. O Varela tá jogando bem. Então, não sei. Tá, é uma decisão difícil. Ainda mais tendo o Super Mundial pra disputar. Se não tivesse Super Mundial, já teria vendido já. Esse é o ponto. E o City tá querendo pro Super Mundial. Não sei pra quê, né? E de novo, os caras contratam o jogador, aí põe empresta pra outro lá, ou deixa no banco. Esses caras também são tudo louco, né? Tem dinheiro, né, cara? Então gasta, vamos ver lá. Se for bom, se ele se adaptar, beleza. Se não, a gente empresta pra outro aí e depois vende. É assim que o cara pensa. Beleza? O que você acha? Coloca no comentário a sua opinião. Muito obrigado. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Falar um pouquinho sobre esse vídeo. O Flamengo conseguiu a primeira contratação, né? Mas não é de jogador, é de um ex-jogador, que é o caso aí de Rodrigo Caio, né? Ele vai fazer parte aí, né, do comando ali de Felipe Luiz, vai ser o auxiliar, né? Ele vai pegar o lugar do outro auxiliar que saiu, né? Se não me engano é Ricardo Alegre, né? Ele acabou saindo e Rodrigo Caio vai assumir o lugar dele, né? Vai ajudar ali Felipe Luiz. Rodrigo Caio sempre foi um ótimo jogador, né? Um cara de grupo, sempre
manteve ali a paz ali dentro do ambiente do Flamengo, e ele sempre foi o capitão ali, né, para organizar isso, né? Então ele vai ser essencial aí, ajudando Felipe Luiz nessa trajetória, né? E quem sabe futuramente Diego Ribas também possa pintar aí pelo Flamengo, né? E é isso, torcedor. Gostou dessa notícia? Rodrigo Caio voltando para o Mengão? Dê sua opinião pra gente aqui, galera. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.